Olá, queridos pais e graça, pastor Daniel falando com vocês. Pessoal, nós vamos falar um pouco com vocês sobre esse tema que você viu aí no slidezinho, que é estratégia matrimonial. 12 estratégias para lidar com as crises conjugais e se manter casado. Desde já, eu quero apresentar a você que isso aqui é um livro, é um método nosso sobre casamento, tá? Nós escrevemos esse livro. Eu acredito que ele foi lançado em 2024, mas ele foi escrito mesmo há bastante tempo atrás. E eu peço a você que pode adquirir esse livro, ele é muito baratinho, é um livro de leitura rápida, aí é um livro de 89 páginas, 90 páginas mais ou menos, tá? Se você quiser adquirir ele, a gente vai falar sobre algumas estratégias que eu abordei nele aqui. Tem também uma viagem chamada Casamento. Esse livro é muito legal, tá bom, pessoal? Muito bom mesmo. Também fui eu que escrevi. Uma viagem chamada Casamento, Segredos da Vida 2. E esse aqui eu escrevi com a minha esposa para aquelas mulheres que não têm, que o marido ainda não é crente, que não serve a Deus. Ganhando sem palavra. A mulher como instrumento de transformação na vida do marido. Esse livro é muito bom. Um livro muito legal que eu escrevi junto com a Fernanda, tá? Então, se você puder adquirir, nós escrevemos muito livro. E se você tem aí uma pessoa na sua família que está namorando, olha aqui, namoro, abrindo o jogo sobre namoro. 15 características que você deve buscar em seu namorado para saber se ele ou ela será um bom cônjuge, tá? E aqui eu coloquei uma sátira aqui, se não ler, não casa, tá bom? Dito isso, vamos partir aqui rapidinho para o nosso vídeo, que é um vídeo mais rápido do que os outros. Eu quero falar aqui com vocês que não são inscritos no canal Família Fundada na Rocha, que são do outro canal nosso, que é o Cria Também Pensar. Se você não é inscrito nesse canal aqui, observa aí se você não é inscrito nele, porque não adianta dizer assim, pastor, eu sou inscrito no seu canal. Qual? São 2 canais aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito nesse, por favor, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas também, ok? Pessoal, isso que você faz, você me ajuda a ter relevância no YouTube. Então o YouTube vai recomendar os nossos vídeos, o nosso material para mais pessoas. Então é um jeito de você nos ajudar aqui, em nome de Jesus. Estratégia matrimonial. Como lidar com as crises e se manter casado? Essa aqui é a pergunta. Veja só uma coisa, gente. Tem algumas coisas que nós temos que determinar aqui. Eu vou ler o índice todo desse livreto para você entender do que a gente trata nele. Olhe bem, a primeira estratégia é não deixe o medo tomar as rédeas da sua vida instantaneamente e depois tomar a rédea do seu casamento. Não deixe isso acontecer. O segundo, vislumbre o seu casamento como um todo. Terceiro, observe para que lado as coisas estão se movendo. Quarto, não tome decisões sozinho ou sozinha. 5. Crie hábitos saudáveis em seu casamento. E o sexto, nunca tome uma decisão no princípio de uma crise. Este tem sido um dos grandes erros dos casais. 7. Nunca fale o que vem à boca. Palavras mal proferidas são assassinas de potenciais. O 8. Nunca deixe a sua casa. Em um momento de crise, nunca deixe a sua casa. Não saia, eu não estou aguentando ficar aqui, eu vou morar com mamãe, eu vou para a casa de mamãe, vou para outro canto. Não faça isso. 9, perdendo os vínculos. 10, altruísmo. 11, carisma. E 12, faça de Jesus a trincheira do seu casamento. Essas as estratégias que tem neste livro aqui. Eu quero discutir algumas com você aqui, que eu achar mais pertinente para o vídeo não ficar aqui muito longo, ok? Então vamos ver. A primeira coisa, a maioria dos casais fracassam em seu casamento porque lhes faltam inteligência matrimonial da maioria das vezes. As pessoas têm crises e não sabem como lidar com as crises. Mesmo sendo pessoas, gente, que julgam conhecer o Evangelho, isso é que me preocupa. Porque se você conhecer o Evangelho, primeira coisa, isso não é um livro psicológico. Nós não tratamos disso aqui. Nós tratamos de estratégias bíblicas para você se manter casado e lidar com a crise de acordo com a Escritura. Porque é muito fácil fazer 12 passos para isso, 12 passos para aquilo. É fácil demais. O ruim é que eles não funcionam. Você entende?
Então a primeira coisa que você tem que ter é inteligência. Observe as coisas. As pessoas casam e pensam que os problemas acabam quando elas dizem sim. Vocês já viram que nas novelas sempre acaba quando o mocinho e a mocinha se casam, e nos filmes também, mas ninguém fica ali para fazer os capítulos depois do casamento? Não, quando você que se casa, a história começa, ela não termina. Agora é que está começando. Então perceba bem uma coisa. A primeira estratégia é nunca deixar o medo tomar as rédeas do seu casamento. Um dos motivos pelos quais casamento fracassam é porque as pessoas, em momentos difíceis, tendem a ficar com medo. O medo é um sentimento natural nas pessoas, mas quando você deixa o medo tomar a sua vida, você vai fazer o que não quer. Percebe? Não deixe o medo tomar conta do seu matrimônio. Não deixar o medo tomar conta do seu matrimônio é de fato uma estratégia para o casamento duradouro. Atendo muitos casais que têm medo. Muitas pessoas têm medo de ficar desempregadas. E com isso elas conseguem virar verdadeiros escravos dos seus patrões. Existem muitos cônjuges que têm medo de serem deixados pela outra parte. E dessa forma se submetem a coisas inimagináveis. Perceba, o medo de uma pessoa perder a outra faz com que ela se anule e ela busque a fazer coisas que ela normalmente não faria, mas ela tem medo de dizer não. Não é por causa de ferir a outra pessoa, ela tem medo de dizer não com medo que a outra pessoa deixe. E isto vai fazer com que seu casamento uma hora naufrague, porque ele está sustentado em nada. Ele não está sustentado em um diálogo sólido, ele está sustentado no medo. E o medo vai sempre cobrar alguma coisa a mais de você. Uma outra coisa que você tem que saber, segundo ponto aqui, é saber vislumbrar o seu casamento como um todo. Gente, a maioria dos casais casam sem saber o que querem no final da sua vida. Veja bem uma coisa, uma das metas que eu coloquei antes de casar é que eu e a Fernanda, nós vamos ficar viúvo uma hora, ou ela ou eu. Ou seja, então sim, o objetivo do nosso casamento, o vislumbre que a gente fez no nosso casamento é que ele vai terminar com um de nós dois mortos. E não com um divórcio. Com um de nós dois mortos da seguinte forma: um vai morrer naturalmente por velhice, por doença, por alguma coisa desse tipo. Deus vai levar. É só assim que vai ter a separação do nosso casamento. E os casais não casam mais vislumbrando essa ideia. Os casais hoje casam vislumbrando assim: se não der certo eu separo. Então já começou errado. Já começou quase que certo que vai separar. Você me entende? Vislumbre o seu casamento como um todo. Se você não vislumbrar o seu casamento como um todo, você vai fracassar em seu casamento. Esta é a grande realidade. Crie hábitos saudáveis em seu casamento. Gente, hábito é coisas feitas corriqueiramente todo dia. E para que hábitos saudáveis façam parte do cotidiano das pessoas, hábitos saudáveis fazem parte do cotidiano das pessoas inteligentes. Quais são os hábitos que você criou em sua família? Observe o que o seu cônjuge observe que os cônjuges estão cada vez mais preocupados com o trabalho e dessa forma eles se distanciam dos outros. A maior parte dos casamentos está dando errado porque os casais não criaram hábitos saudáveis entre eles. E hábito saudável que eu digo não é aquele de pegar a pessoa uma vez no mês e sair, tirar foto, sair de férias uma vez no ano e tirar um monte de foto para colocar na parede de casa e ficar lembrando daquele único dia que você saiu com a pessoa. Não é isso. Os psicólogos hoje criaram uma ideia infantil, criaram uma ideia tosca dizendo: crie momentos de afeto com seus filhos. Não crie momentos de afeto com seu filho, não. Momento de afeto com seu filho tem que ser todo dia. Memórias afetivas. Que memória afetiva? Quem cria memória afetiva é porque não tem afetividade todo dia na sua vida. Então, hábitos saudáveis são aqueles que você faz dentro da sua casa e não fora. Hábitos saudáveis de ver uma televisão, de sentar um com o outro, de conversar, de tomar um chá junto. Isso ser feito todo dia, sem ser de forma obrigatória, sem ser de forma mecânica, ser uma coisa prazerosa um com o outro. Então, crie hábitos saudáveis. Pastor, o meu marido ou minha esposa não tem essa ideia de criar um hábito saudável. Então, crie você. Com ele ou com ela. Crie você. Uma outra coisa, irmãos, para a gente ir acabando aqui, é nunca tome uma decisão sozinho. Eu estou pulando aqui as partes desse livro, que é para forçar você também a adquiri-lo, tá? Então, veja bem, não tome decisões sozinho ou sozinho.
Uma das coisas que tem destruído as pessoas, os casamentos, é que os maridos tomam decisões sozinhos, ou as mulheres querem tomar decisões sozinhos. E quando você toma a decisão sozinho, algumas mensagens negativas você passa para o outro. É que, primeiro, você fala para o seu cônjuge que ele é apenas um adorno lá. E nada do que ele decidir vai estar de acordo com a sua decisão. Ou seja, nós que somos homens, irmãos, temos que tomar cuidado porque nossas decisões vão criar impactos negativos ou positivos na vida da nossa esposa e dos nossos filhos. Então perceba, se eu vou mudar a vida da pessoa que está morando comigo, um exemplo assim, eu moro no estado de Minas Gerais, eu vou mudar para o estado de São Paulo, eu tenho que saber se a minha esposa está 100% de acordo a isso, porque isso vai mudar toda a logística da vida dela. Eu tenho que saber, se a minha filha for de maior, se isso está de acordo também com a vontade dela, porque vai mudar toda a logística da vida dela. Então veja, não é uma coisa que eu tome decisão aqui sozinho, não é assim. Não é eu vendo o que é melhor para mim, eu tenho que ver o que é melhor para o todo, para o corpo inteiro, para a família toda. Então perceba, tomar decisões sozinho, você vai destruir com o seu casamento. Uma outra coisa é, nunca tome uma decisão no princípio de uma crise. É uma loucura. Casamentos se destroem porque a crise começa e ele já toma uma decisão de separar, ou já toma uma decisão de fazer alguma coisa. Não, observe a crise, observe para que lado o vento está indo, veja o movimento das coisas, não tome decisões precipitadas. Não se faz o casamento assim. Uma outra coisa aqui que eu tenho visto é nunca deixe sua casa, e uma outra coisa, irmão, é perca o vínculo. A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se ajuntará a sua mulher e serão os dois uma só carne. Parece não soar bem o que vou tratar aqui, mas o marido ou a esposa tem que perder o vínculo com o pai e a mãe. E vínculo que eu falo não é o vínculo de cuidar, não é o vínculo de estar perto, não é nada disso. É o vínculo de deixar o pai e a mãe tomarem decisões por eles. Muitos casais têm tido esse tipo de problema porque o pai e a mãe da moça ou o pai e a mãe do rapaz querem tomar decisões dentro da casa deles. E se você deixar isso acontecer, o seu casamento vai fracassar. Isso não é uma estratégia matrimonial inteligente. Isso é uma estratégia burra. Porque ela vai contra os princípios bíblicos que diz, por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Sua casa, suas regras, sua casa, sua vida. Essa que é a questão. E aqui eu falo sobre altruísmo, carisma e mais algumas outras coisas. E tem também um questionário nesse livro que é muito bom. Irmãos, eu te aconselho, para esse vídeo não ficar grande, adquire esse livro. Está muito baratinho, o Zap está passando aqui onde você pode adquirir. Faz esse favor para o seu casamento, se você quiser adquirir mais livros nossos sobre casamento. Nós estamos aqui, tem aqui esse grandão aqui também, ó, que é Resgatando a Família Tradicional Cristã, Feminismo, Aborto, a gente fala tudo aqui nesse livro, divórcio, sexualidade, criação de filhos, sogra, sogro, a gente fala de muita coisa aqui, então eu te aconselho também a adquirir. Se você adquirir os dois assim, Estratégia Matrimonial e Resgatando a Família Tradicional Cristã, eu te mando esse aqui de brinde que eu escrevi com a Fernanda, Ganhando Sem Palavras. Tá ok? Então, na adquirida de esses dois, eu te mando esse aqui inteiramente grátis aí para você. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.